Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 14. Nós vamos ler dos versículos 22 a 32. Mateus capítulo 14, versículos 22 a 32, na versão NVI. História muito conhecida: Jesus anda sobre as águas. Versículo 22, vamos começar. Logo em seguida, esse logo em seguida se refere ao momento em que Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou uma grande multidão. E logo que aconteceu aquele milagre, logo que a multidão foi alimentada, ele chamou os seus discípulos e insistiu com eles para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Preste atenção nessa fala de Jesus, que ela é muito importante para a gente entender o coração da palavra nessa noite. Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Jesus orava, irmãos. Jesus orava, o que dirá de nós, né? Precisamos orar também, demais até. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, quando entraram no barco, o vento cessou. Amém? Deixa esse texto aberto aí para a gente navegar um pouco sobre ele, né? Vamos aproveitar que a história fala sobre mar, sobre navegação. Vamos navegar um pouco nesse texto. Pai, esta é a tua palavra, eterna, inerrante, infalível, imutável. Não há nada que eu possa acrescentar a ela para trazer compreensão àquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Tua palavra é suficiente. O Senhor não precisa do pregador, mas nós precisamos da pregação. Então, Deus, que a tua palavra encontre nessa noite um lugar especial em cada coração, que nós saiamos daqui, ó Deus, convictos de que há um chamado para cada um de nós, mas não apenas convictos do chamado, nós saiamos daqui decididos a obedecê-lo. Repreenda agora, Pai, toda tempestade na mente, na alma e no espírito. Remove agora toda fonte de distração, toda influência demoníaca e maligna nesse lugar seja repreendida agora na autoridade do nome de Jesus. Que os céus permaneçam abertos e que os teus anjos estejam pelejando nessa casa em favor do teu povo que se reúne aqui, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Bom, nesse pequeno texto que a gente leu, nessa pequena cena que a gente
acabou de narrar, nós encontramos 3 chamados, Jesus fazendo 3 chamados aos seus discípulos. O primeiro chamado que Jesus faz é vão, a primeira ordem que Jesus dá é vão. Depois o mesmo Jesus, para os mesmos discípulos, diz, venha. E depois o mesmo Jesus, para os mesmos discípulos, diz, vamos. Jesus está o tempo todo chamando, Jesus está o tempo todo convocando, Jesus está o tempo todo desafiando, Jesus está o tempo todo nos convidando, seja para estar com Ele, ou seja para ir em nome dEle. Bom, a história é muito simples de entender. Jesus estava reunido com uma multidão e a fome aperta, os discípulos apertam Jesus, porque a fome apertava o povo e eles também, e por meio de uma intervenção sobrenatural de Cristo e por meio da ação dos discípulos, 5 pães, 2 peixes são multiplicados, aquela multidão é alimentada, e o texto diz que eles ficam mais do que satisfeitos, o texto diz que eles ficam totalmente saciados. E depois daquele milagre, Jesus então reúne os seus discípulos e dá uma ordem para eles. Jesus diz para eles, agora eu quero que vocês entrem no barco e vocês passem para o outro lado, vão para o outro lado. É como se Jesus estivesse dizendo, missão cumprida, que é hora de atravessar o rio, missão cumprida, que é hora de atravessar o lago de Genezaré, missão cumprida, que é hora de continuar, missão cumprida, povo alimentado, milagre feito, é hora de continuar, vão. E a ordem de Jesus é que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. Essa é a primeira ordem de Jesus. Quando os discípulos entram no barco, o texto não é claro quanto à distância, mas diz que a certa distância da praia, uma tempestade vem sobre eles, e eles estão ali com aquele barco já balançando, assustados já com a tempestade, e de repente Jesus aparece para eles no meio do mar. Eles estão já assustados com a tempestade, e o medo da tempestade produz outro medo, e eles começam a achar que aquele homem que está vindo andando pelas águas é um fantasma. E aqui Jesus faz um outro chamado, porque Pedro diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, dá uma ordem para que eu possa ir ao teu encontro. E agora o mesmo Jesus que lá na praia tinha dito vão, agora diz para eles, venham. Especialmente para Pedro, uma palavra muito focada na pessoa de Pedro, uma palavra muito direcionada a Pedro, mas o convite agora é venha. O mesmo Jesus que disse vão, agora diz venha. É como eu posso interpretar, trazendo para a nossa realidade, que o mesmo Jesus que te manda ir em nome dele, ele garante a presença dele também. Sabe, ser um missionário, ser um pastor, ser um evangelista, ser um líder de célula, ser um anfitrião, seja lá qual for o ministério chamado que Deus confiou em suas mãos, não é apenas sobre trabalhar para Deus, é sobre trabalhar com Deus. Ministério não é para trabalhar para Deus, ministério é trabalhar com Deus. O mesmo Jesus que na praia disse vão, agora está dizendo venha. É como se Jesus estivesse dizendo, eu envio vocês, mas eu não consigo ficar longe de vocês. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu mando vocês para as nações, eu mando vocês para o sertão, eu mando vocês lá para os ribeirinhos do Amazonas, eu mando vocês lá para o condomínio do edifício tal, eu mando vocês lá para Jacaraípe, eu envio vocês para outra cidade, para outro bairro, para outra realidade, mas a realidade é que eu não consigo ficar muito tempo longe. Venha. E Pedro vai ao encontro de Jesus. O texto diz que enquanto Pedro olhava para Jesus, ele permanecia ileso, mas quando ele para de olhar para Jesus, e agora o texto diz claramente que ele começa a observar o vento, e é impossível, você está no alto mar, é impossível você estar num cenário daquele, você não perceber o vento batendo em você. E quando ele tira os olhos do mestre que disse venha, e começa a observar o vento que soprava contra ele, o texto diz que ele começa então a afundar. Jesus estende a mão, salva Pedro daquela circunstância, e o texto diz no versículo 32, que eles entram no barco, e quando eles entram no barco, o vento cessou, e agora Jesus diz, vamos. Essa história nos traz algumas lições importantes que eu quero compartilhar com você nessa noite.
Primeira lição que nós aprendemos ao olhar para esse texto é que a gente precisa estar atento à voz de Deus. Enquanto você recebe o chamado, enquanto você está fazendo aquilo que Jesus te mandou, enquanto você está caminhando na direção daquilo que o Senhor confiou em suas mãos, é preciso estar não apenas diligente com o trabalho que você está realizando, mas é preciso estar atento à voz de Deus. Nenhum trabalho para Deus obterá sucesso se você não parar para ouvir a voz de Deus. Nenhuma obra de Deus, ela será concluída até que você aprenda a ouvir a voz de Deus. É preciso estar atento à voz de Deus. Antes de começar aquela jornada no alto mar, ali na praia ainda, Jesus reúne os discípulos e diz: olha, entrem no barco e vão para o outro lado. Mas talvez os discípulos, eles estavam, sei lá, talvez havia muito barulho ali, havia muito tumulto, havia muita fala. Você se lembra, era pelo menos 5.000 homens reunidos num lugar. Talvez fosse só os 5.000 homens, não haveria tanto barulho e tanta conversa, mas certamente havia pelo menos 5.000 mulheres também. Fosse 5.000 homens, 5.000 mulheres, a conversa já aumenta pra caramba, mas certamente havia uma quantidade considerável de crianças ali também. Então onde tem homem, mulher e criança junto, é barulho, é confusão. E eles estão na beira da praia, eles estão empolgadíssimos, porque quem estava com fome agora está de barriga cheia. E eles estão animadíssimos, porque quem não tinha nada agora tem tudo. Então agora eles estão comentando entre si, eles estão compartilhando uns com os outros o milagre de um pequeno pedaço de pão não parar de brotar da mão do André. E o outro está dizendo, e o peixe também não parava de sair da mão do Felipe. Enquanto ele entregava um, aparecia mais 2, enquanto ele distribuía os 2, aparecia mais 4. Então certamente havia muito barulho, havia muita conversa, havia muita fala. Olha para mim, havia muitas vozes ali naquela beira de praia. E talvez os discípulos, ao invés de estar atento à fala tão clara de Jesus, talvez eles estavam distraídos com as vozes que eles escutavam ali o tempo todo. Jesus tinha sido claro: vocês vão entrar no barco e vão para o outro lado. E muitas vezes, irmãos, nós fracassamos na missão, ou muitas vezes nós naufragamos em nossas jornadas espirituais, porque lá no começo nós não demos ouvidos à voz de Jesus, nós não fomos atentos, porque a questão não é ouvir, a questão é ser um ouvinte atento. Você está aqui nessa noite, é muito provável que você esteja ouvindo a minha voz, mas não é sobre ouvir a minha voz, é sobre ouvir atentamente a voz do Senhor. Eles podem ter se distraído com as vozes da multidão, eles podem talvez ter se distraído também com as belezas da praia, talvez por serem já pescadores acostumados com a praia, com o mar, com a pescaria. Talvez eles possam ter se distraído com a ordem de coisas que precisavam ser feitas, com a rotina que eles precisavam seguir para entrar mar adentro, e não se atentaram à fala de Jesus. Assim também acontece muitas vezes em nossos dias. Nós entramos no barco, acessamos o mar, e quando as tempestades vêm, nos desesperamos. O texto é muito claro. A palavra usada pelo evangelista Mateus para expressar o sentimento daqueles discípulos tem mais a ver com pavor do que com medo propriamente dito. Eles ficaram apavorados quando as coisas começam a descaminhar aos olhos dos homens no mar adentro. Muitas vezes nós entramos em nossos barcos, colocamos ele mar adentro, e quando as coisas começam a descaminhar, quando as coisas começam a não funcionar como a gente imagina, quando as coisas começam a pegar um rumo inesperado, a gente entra em desespero. Existe uma frase que diz: quando estiver nas trevas, nunca se esqueça do que ele te disse na luz. Porque a vida, ela vai ser uma sequência de dia e noite, luz e escuridão. A vida não é dia o tempo todo. Terão momentos da nossa vida que nós estaremos sim em densa escuridão. Haverão momentos da nossa vida que vai faltar a luz. Haverão momentos da nossa caminhada
em que o sol não vai brilhar como antes, haverão momentos em nossa vida que a noite chega e com ela nem o brilho da lua é suficiente para nos direcionar. Irmão, o fato de você ser um servo de Deus não impedirá das trevas chegarem sobre você. O povo hebreu estava no Egito e por uma noite as trevas tomaram toda a terra do Egito, inclusive as casas dos hebreus. A diferença? A diferença é que eles atentaram para a voz do Senhor, se trancaram em suas casas, acenderam um candelabro, mataram um cordeiro e aspergiram o sangue deles sobre a porta. A escuridão passou sobre eles, mas não os atingiu, mas passou sobre eles. A questão da vida cristã não é que você não vai experimentar momentos de trevas ou escuridão. A questão é, nós vamos passar por esses momentos, nós vamos passar por eles. Aqueles discípulos se viram agora no meio do alto mar, numa escuridão terrível, vento soprando de tudo quanto é lado, as ondas subindo muito fortemente, e eles se apavoraram. Ora, se eles tivessem ouvido atentamente a voz de Jesus, eles não tinham motivos para entrar em pânico, não tinham motivos para se apavorar, porque Jesus disse: entrem no barco, vão e cheguem do outro lado. Alguns pregadores dizem que nas entrelinhas Jesus estava garantindo que eles chegariam lá, e eu sou um pouco mais ousado, eu não vejo Jesus dizendo nas entrelinhas, eu vejo Jesus dizendo claramente para aqueles discípulos: vocês vão passar por tempestades, vocês vão passar por dificuldades, vocês vão passar por provações, mas vocês vão chegar do outro lado. É como se Jesus estivesse dizendo: eu encontro vocês lá do outro lado. É como se Jesus estivesse dizendo para você nessa noite: eu te encontro lá do outro lado. Sabe essa tempestade que você está passando, sabe esse deserto que você está atravessando? Se você voltar no tempo, você vai perceber que lá no começo Jesus disse: te encontro lá do outro lado. Sabe essa corrida de obstáculos que você está tendo que atravessar? Se você voltar um pouquinho no tempo, você vai perceber e vai se lembrar que quando você colocou os calçados nos pés, quando você vestiu o uniforme da corrida, Jesus disse: pode começar e eu te encontro na linha de chegada. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo: eu já corri essa corrida, eu já estou lá na frente, eu já estou te esperando lá na linha de chegada. Se os discípulos fossem mais atentos à voz de Deus e não apenas diligentes no seu trabalho, eles se lembrariam que na beira da praia Jesus prometeu que os encontraria do outro lado. Alguém já afirmou que no grande dia do juízo final, do encontro de prestação de contas, muitos chegarão sem braço, mas chegarão lá. Muitos chegarão sem pernas, mas chegarão lá. Muitos chegarão com o rosto marcado por muitas cicatrizes, mas chegarão lá. Muitos chegarão cegos de um olho, mas chegarão lá. Muitos chegarão totalmente atrofiados pelas marcas que a vida deixou, mas chegarão lá. A grande realidade, meus irmãos, é que nós estamos numa jornada que a semelhança dos discípulos não é isenta de imprevistos. A grande verdade é que a jornada espiritual, semelhante a essa cena que nós acabamos de ler, ela não é isenta de dificuldades. Embora nós gostamos de acreditar que isso aqui é uma grande arca salvadora de vidas, em muitos momentos a água vai entrar pelas frestas. A lição número 1 que nós aprendemos é: além de ser diligentes com o nosso trabalho, é preciso estar atento para ouvir a voz de Deus. Se os discípulos tivessem ouvido atentamente o comando de Jesus, se eles não tivessem saído apressadamente para mar adentro, eles saberiam que Jesus falou que nós chegaremos do outro lado. A lição número 2 que nós aprendemos com essa história é: se nós quisermos experimentar algo sobrenatural, é necessário desejar estar mais perto de Deus. Irmãos,
Salmo 25, versículo 14 diz que os segredos do Senhor são confiados àqueles que temem e confiam na sua aliança. A aliança tem a ver com intimidade, a aliança tem a ver com proximidade, a aliança tem a ver com relacionamento. É impossível desfrutar dos segredos de Deus andando distante dele. É impossível desfrutar do sobrenatural, de um Deus que é sobrenatural, de um Deus que é extraordinário, estando distante, mantendo distância. Se nós queremos experimentar um padrão de vida, um estilo de vida sobrenatural, é necessário desejar estar mais perto de Deus. Irmãos, olhe agora para os discípulos naquele barco. Só Pedro é que pode dizer que andou sobre as águas. Todos eram discípulos, todos tiveram acesso à mesma fonte, todos beberam da mesma água, todos foram discipulados pelo mesmo Cristo. Todos viram os mesmos milagres, mas só Pedro pode dizer que andou sobre as águas. Porque se eu quero experimentar algo sobrenatural, não basta entrar no barco de Jesus, é preciso desejar estar perto dele. O fato de você fazer parte da igreja de Cristo não te dá um passaporte para ter acesso vitalício às verdades espirituais. O fato de você ser membro de uma igreja evangélica, o fato de você fazer parte de uma célula, o fato de você liderar uma célula, não te garante experiências sobrenaturais. Não te garante. O fato de eu ter ido para o sertão não me garante ter experiências sobrenaturais. Não, agora o pastor lá deve estar vendo anjo. Eu vejo outras coisas também. O fato de eu ter ido para o sertão não me garante ter acesso às coisas extraordinárias de Deus. Uma simples mudança geográfica não nos dá acesso ao extraordinário. Mas uma mudança geográfica feita com um propósito santo, que me leva não apenas para longe de onde eu morava, mas que me leva para mais perto daquele que me chamou, isso me dá garantia de viver experiências extraordinárias. Só Pedro é que pode dizer, eu andei sobre as águas, porque só Pedro desejou estar mais perto de Cristo. Os demais discípulos, acomodados estavam, acomodados ficaram. E tudo que eles podem dizer até hoje, se estivessem aqui, é: nós vimos Cristo andar sobre as águas. Agora eu quero que você se coloque nessa história. Eu quero que você se transporte para esse cenário. E depois de você ser transportado para esse cenário, você imagine agora que foi te dado no futuro uma oportunidade para testemunhar sobre essa noite vivida. Você estará entre aqueles que vão dizer: nós vimos Cristo andar sobre as águas. Ou você estará entre aqueles que poderá bater no peito e orgulhosamente dizer: eu não apenas vi Cristo andar sobre as águas, mas miraculosamente eu também pude andar sobre as águas. Se eu quero viver um estilo de vida extraordinário, eu preciso entender que esse estilo de vida extraordinário me levará sempre para mais perto de Deus, ainda que para te servir, Senhor, eu tenha que chorar. É isso. Ainda que eu tenha que enfrentar a tempestade com os pés molhados, porque uma coisa é tirar foto da tempestade, outra coisa é tirar selfie na tempestade. A maioria absoluta dos cristãos estão tirando foto da tempestade. Alguns corajosamente estão tirando selfie na tempestade. Ainda que eu tenha que molhar os meus pés, ainda que eu tenha que afundar por um instante, ainda que eu tenha que arriscar a minha reputação, ainda que eu tenha que encarar os meus medos, ainda que eu tenha que enfrentar as minhas limitações, ainda que eu tenha que deixar para trás os acomodados do barco seguro, se eu quero viver o extraordinário, eu preciso sair da zona de conforto e me lançar corajosamente neste lugar. Quais riscos você está correndo por amor a Cristo?
Quais riscos você está correndo por amor a Cristo? A Bíblia inteira, aliás, o Novo Testamento inteiro, é recheado de advertências acerca do perigo de se tornar um discípulo verdadeiro de Cristo. Irmão, uma das coisas mais perigosas do mundo é dizer eu sou discípulo de Cristo. Se isso não está trazendo riscos e perigos a você, reavalie a sua decisão. Se não há nenhum risco para você estar aqui nessa noite, certamente alguma coisa errada está acontecendo com o seu cristianismo. Se não há nenhum risco para você abrir a sua célula, se não há nenhum risco para você conduzir o seu pequeno grupo, se você não está colocando nada em risco, então reavalie se de fato você está fazendo a obra de Cristo. A obra de Cristo sempre será perigosa, seja no Ocidente ou no Oriente, seja no Brasil democrático, ou no Egito, ou na Índia, ou na África, seja na África comunista, seja na África muçulmana, seja na África de língua portuguesa, seja em qualquer país do mundo, seja no Japão, seja na China, seja nos Estados Unidos, aonde quer que nós estejamos, a obra genuína de Cristo sempre trará riscos para a nossa vida. O risco de perder os amigos. A gente sempre diz que a igreja é um lugar de amigos. Na verdade, a igreja é o lugar daqueles que vão se tornar os nossos novos amigos, porque os velhos a gente perde tudo. Se não perdeu, reconsidere a sua decisão. Eu sou crente, eu vim para a igreja, eu me converti e eu não perdi nenhum amigo. Volte e reavalie, porque todo aquele que passa a caminhar com Cristo se torna inimigo do mundo. Os amigos de outrora não suportam a vigília de sexta-feira. Os amigos de outrora não suportam mais o culto de jovem de sábado. Os amigos de outrora não suportam mais 10% do seu salário para sustento da obra do Senhor. Os amigos de outrora não suportam mais um Facebook ou um Instagram santo. Os seus amigos de outrora não suportam mais escola dominical, escola de líderes, formação continuada. Eles não suportam mais a sua nova realidade de vida. Então, se você entrou no barco com Jesus e não teve que arriscar nada por isso, volte no tempo e reavalie se de fato você entrou no barco de Jesus. Irmãos, olha para mim, tem muito barco com desenho de cruz que não tem nada a ver com Jesus. Tem muito barco com slogan evangélico que não tem nada a ver com Jesus. E muitos estão entrando nesses barcos, e uma característica fácil de perceber esses barcos que não tem nada a ver com Jesus, não põem nada a minha vida em risco, pelo contrário, só oferecem vantagens e mais vantagens. Mas quando nós entramos no barco de Cristo, e com Cristo, nós começamos a colocar muitas coisas em risco. E eu pergunto a você nessa noite, você que tem desejado viver o extraordinário, viver o sobrenatural de Deus, quais riscos mesmo você está correndo para ver isso acontecer? Lição número 3. É necessário perdoar aqueles que decidem não estar do nosso lado. Talvez você nunca percebeu isso, mas o Pedrão teve que largar para trás os discípulos e seguir em frente. E eu imagino que quando ele está falando com os discípulos ali, com os amigos de caminhada, que eu vou, me solta André, eu vou, me solta cara, eu vou. E ele começa ali talvez a ouvir colegas de caminhada caçoando da fé fanática dele. Você é um fanático agora, você está exagerando nas coisas. E é muito comum a gente perceber pessoas que
decidem dar uma guinada na sua vida espiritual e são puxadas para trás por pessoas que estão próximas dela, dizendo: isso é fanatismo, isso é exagero, isso não é fé não, isso é loucura. Se eu fosse dar ouvidos a tudo que eu escutei quando eu falei que ia largar tudo aqui e ir para o sertão, eu nunca teria ido para lugar nenhum, nem para a esquina. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmão. Quando você compartilha algo muito extraordinário que Deus está confiando em suas mãos, e você diz: eu vou, espere resistência. Não crie a expectativa de que as pessoas vão aplaudir, porque a revelação foi dada a você e não a eles. O problema é que nós recebemos a revelação de Deus e criamos a expectativa de que pessoas que não receberam a mesma revelação aplaudam, concordem, combinem. Não, eles não receberam o mesmo nível de revelação, eles não estão no mesmo nível de profundidade, eles não colocaram os olhos em Cristo. Então, quando Deus nos chama para algo extraordinário, para algo diferente, para algo que soa estranho aos olhos dos demais, planeje perdoar. Espere resistência e planeje perdoar. É muito comum, dentro da família, alguém receber um chamado de Deus e ligar turbina para decolar, e em volta só ouvir coisas contrárias. Muitas vezes é dentro da própria igreja, dentro do próprio ministério. Ou você acha que os discípulos que ficaram no barco ficaram aplaudindo Pedro entrando na água? Pelo contrário. Mas para avançar, para ter essa experiência marcada na sua história, Pedro teve que, primeiro, preparar-se para a resistência. Segundo, decidir perdoar quem não caminhou com ele. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes você vai ter que ir sozinho mesmo. Muitas vezes você vai ter que ir sozinho mesmo. Pedro estava num barco, rodeado de amigos, irmãos em Cristo, discípulos de Jesus, teoricamente líderes maduros, mas só ele saiu do barco e foi. Muitas vezes você vai ter que se levantar e ir sozinho mesmo. Muitos ainda não foram porque estão esperando os outros se levantarem. Muitos talvez ainda não deram um passo de fé mais arrojado, porque estão esperando os outros darem as mãos. Mas a grande realidade é que muitas vezes o seu primeiro chamado vai ser exatamente dar o primeiro passo de fé para se tornar uma influência e um exemplo na vida dos outros. Eu não sei quantos se lembram, mas desde que nós recebemos o chamado como família para ir para o sertão, uma das coisas que nós sempre repetimos é: nós vamos arrastar todo mundo para lá, porque nós entendemos que sair daqui para ir para lá não é simplesmente ir para lá pregar o evangelho, porque a verdade é que qualquer pessoa poderia fazer isso. Então nós compreendemos que, embora não sejamos nada especiais, há uma vocação especial de Deus por trás disso tudo. Se Ele nos deu influência, então nós temos que usar a nossa influência para arrastar discípulos atrás de nós. Se Ele nos deu rede de relacionamentos, se nós temos um networking, então nós temos que usar esse networking, essa rede de relacionamentos, para fazer as pessoas enxergarem aquilo que hoje o prédio ofusca. Se nós temos voz, se Deus nos deu voz,
Então nós temos que usar essa voz, não apenas para pregar o Evangelho para quem necessita, mas que a nossa voz seja usada para levantar também quem está confortavelmente assentado no barco, achando que passear no barco no meio da noite é tudo. O Pedrão, talvez até mesmo sem saber, muito conscientemente, ele já era o líder da garotada. Ele já era o líder da turma. Era sempre ele que, mal ou bem, se prontificava, às vezes acertadamente e às vezes equivocadamente. Às vezes de forma sensata e às vezes de forma entorpecida, mas assim é a vida de um líder. Um líder nunca vai ficar sentado de braços cruzados vendo as coisas acontecerem. Então, meu irmão, aquieta o seu coração. Se você entende que recebeu um chamado de Deus para liderar, então prepare-se para errar. Programe-se para o erro, faz parte da coragem. E você que permanece dentro do barco, aprenda que só erra quem tem coragem. Covardes nunca errarão. Covardes nunca errarão. Omissos nunca errarão. Corajosos estão propensos a errar o tempo todo. E se você entende de Deus, no seu coração existe uma chama ardendo por um chamado dele na tua vida, prepare-se para errar. Agora, prepare-se para errar e programe-se para perdoar quem não vai entender seu erro, porque ele não recebeu o mesmo nível de revelação que você recebeu. Pedro tem que perdoar os amigos que ficaram, Pedro tem que perdoar os discípulos que criticaram, Pedro tem que perdoar aqueles que se omitiram diante de uma rica oportunidade de viver algo maior. Muitas bênçãos, elas são perdidas porque vamos guardando mágoas e rancores em nosso coração. Se quisermos viver uma vida de milagres, é preciso decidir também viver uma vida de perdão. Quarta e última lição que essa história nos ensina: crises são oportunidades de reconhecermos as nossas fraquezas e as nossas limitações. Talvez Pedro achava que já conhecia tudo de mar, mas ali naquela noite ele descobriu que se ele não pegasse na mão de Jesus, ele certamente afundaria. Pedro era expert de mar. Pedro era pescador habituado, tanto é que em Lucas 5, quando Jesus manda ele jogar a rede do outro lado, o primeiro argumento dele é: Jesus, nós já trabalhamos a noite toda, a gente já cumpriu todos os protocolos da pesca, a gente já seguiu todos os trâmites do curso que a gente fez. Como pescador, nós já fizemos tudo que podia ser feito, e não pescamos nada. Então, Pedro não era um amador, Pedro não era um inocente, Pedro é um experimentado de mar, que sabia tudo de tempestade. Certamente aquela não era a primeira tempestade que ele havia enfrentado. Ei, você que está passando por uma luta e acha que não vai aguentar, essa não é a primeira que você passa. Você já enfrentou tempestades maiores e venceu. Você já encarou ondas mais altas e sobreviveu. Você já passou por problemas muito maiores do que esse e está aqui hoje para contar essa história. Esse não é o primeiro e nem será o último problema da sua vida. Esse é apenas mais um que você vai acumular como experiências de vitória e de milagre. Aquela certamente não era a primeira tempestade de Pedro, mas a ausência de Jesus fez a tempestade parecer maior. Aquela não era a primeira vez que vento soprava sobre o barco, mas o fato de Jesus não estar com eles fez parecer que o vento era mais forte. Aquela não era a primeira vez que as ondas subiam, mas o fato de Jesus não estar no barco fez parecer que as ondas eram maiores do que a realidade.
Não somos sabedores de tudo, não temos resposta para tudo, mas podemos dar as mãos a Jesus, e Ele certamente nos livrará de qualquer encrenca que tivermos entrado, ou de qualquer tempestade que tivermos alcançado. Pedro, o sabichão, o expert em mar, mais uma vez tem que se render à sabedoria de quem criou o mar. E agora que Jesus toma Pedro pelas mãos, ele vai caminhando com Pedro, leva ele de volta para o barco, e agora o texto diz que eles atravessam. E sabe o que esperava eles lá do outro lado? Gadara, a vila de Gadara, onde um endemoniado, perturbado, ficava na beira da praia, nu, se contorcendo, invadindo o cemitério, quebrando corrente e causando a maior confusão. Era isso que esperava eles do outro lado. Sabe, essa tempestade é o prenúncio de algo maior que está por vir. Do outro lado tem uma praia. Nessa praia tem um perdido, carecendo, precisando da sua intervenção. A tempestade é uma prova se você vai avançar ou se vai parar pelo meio do caminho. Aqueles discípulos poderiam dizer: Jesus, vamos voltar, porque do mesmo jeito que veio essa tempestade, vem outra. E eu posso ouvir Jesus dizendo: podem vir quantas for, alguém nos espera do outro lado. Feche seus olhos. O mesmo Jesus que disse vão, depois disse venha. Porque Jesus não quer apenas que você realize a obra dele, Jesus quer que você realize a obra com ele. Venha, Pedro, venha para perto de mim. Não tente fazer as coisas sozinho. Não tente vencer essa tempestade na força do seu braço. Não tente usar seus diplomas. Venha, me dê a mão, vem para perto. E agora o mesmo Jesus que disse venha, está dizendo para os discípulos: agora vamos. Vamos porque alguém nos espera do outro lado. Vamos porque uma cidade nos aguarda do lado de lá. Vamos porque uma vila nos espera do lado de lá. Vamos porque um endemoniado, um perdido, um paralítico, um cego, um mudo, um surdo, um doente, um órfão, uma viúva, uma família nos espera do outro lado. O mesmo Jesus que disse vão, depois disse venha, mas ele mesmo agora disse vamos. Vamos, alguém nos espera lá do outro lado. Feche seus olhos. Coloque sua vida diante de Deus nessa noite. Talvez você tenha sido chamado pelo Senhor, não necessariamente para ir para o sertão. Talvez você tenha recebido um chamado do Senhor e Ele te disse, vai. E o seu temor maior é exatamente de ter que fazer as coisas sozinho. Quando vier esse sentimento sobre você, lembre-se dessa história. No meio da tempestade, no meio do temporal, no meio da luta, no meio da provação, Jesus sempre vai se revelar a você. Jesus sempre vai se manifestar. Porque na verdade Ele não quer que você vá sozinho. E o mesmo Jesus que ontem te disse vá, hoje Ele está te dizendo venha. Venha ao meu encontro. Venha para mais perto. Ano da profundidade é ano da intimidade, é ano do relacionamento. Será que você pode ficar de pé nessa noite? Vamos declarar essa canção como a expressão da nossa fé e da nossa confiança nele.